A inscrição é você colocar um sólido dentro do outro. E obrigado por lembrar de gravar. Já a circunscrição, ela é o contrário. Você vai pegar esse sólido e vai colocar por fora de outro. Então, vai ser uma aula bem parecida com a de semana passada. Os meios, os pensamentos são parecidos. A lógica por trás do pensamento na hora de se resolver uma questão é muito parecida. Raul, um objeto, ele pode estar circunscrito no outro. Espera, vou reformular. Melhor. Seguinte, toda vez que um objeto está inscrito em outro, a gente também pode dizer que o outro está circunscrito nele. Raul, o que você quer dizer com isso? Como que a gente vai entender isso? Inscrição e circunscrição é ponto de vista. Quando você vê que um objeto está inscrito, quer dizer que em relação ao outro, aquele objeto está dentro. Quando a gente fala que um objeto circunscreve o outro, quer dizer que em relação ao outro, ele está por fora. Ou seja, ponto de vista. Tendo em vista essa leve introdução, um pouco que pode ficar bem confusa, a gente vai dar uma olhadinha bem mais com calma na aula de hoje e qualquer dúvida que vocês forem tendo, vai perguntando que eu vou esclarecendo da melhor maneira possível. É bem legal ficar claro isso na cabeça, porque por mais que o Enem não tenha um histórico de cobrar a parte espacial desse conteúdo, que é a nossa, propriamente dita, para a gente entender a parte espacial, a gente precisa entender a plana. Então, uma vez que a gente entenda a plana, que vai servir para resolver a maior parte dos exercícios do Enem, a gente começa a visualizar a espacial, que a minha aposta, caso caia, vai ser um objeto dentro do outro, ele vai pedir diferença de volume ou coisas desse tipo. Eu acho muito complicado o Enem pedir para você descobrir os elementos. Então vamos lá. Na circunscrição, o principal, o que a gente precisa entender é que circunscrever, circunscrição, significa estar fora, envolver. Raul, como assim? Exemplo. Quando você vai quando você vai guardar um objeto numa caixa, essa caixa vai circunscrever o objeto. É um nome complicado, é um nome chato, é um nome grande, mas ele tem o mesmo significado de envolver. É muito importante ter isso em mente, que vai ajudar bastante. Assim como na aula de semana passada, a gente começa olhando a face plana, para depois que entender isso, a gente pensar no objeto tridimensionalmente. Raul, como assim? Primeiro a gente vai usar da geometria plana para achar os elementos da figura e depois a gente vai conseguir calcular com esses elementos o volume, a superfície e assim por diante. O exemplo do cotidiano, eu não pensei muito em exemplos clássicos, então peguei um pouco da infância. Na época tinha muitas propagandas de Kinder Ovo, que é um brinquedo circunscrito pelo doce. Tem as tampas de mesa, como assim? A mesa ela pode ter uma base e você coloca uma tampa em cima dela. Tá? E o que isso tem a ver? A base do suporte pode ser enxergado como uma figura que é circunscrita pela tampa. Porque se a tampa for menor que a base do suporte, ela cai. Só que o mais clássico, assim, o mais tranquilo para eu explicar para vocês é guardar um objeto em uma caixa. Exemplo, você vai guardar um quadrado em uma caixa, só que essa caixa é redonda. Por algum motivo fizeram uma caixa redonda. Colocou lá dentro, pronto, você circunscreveu um quadrado com um círculo. Normalmente a gente vai usar o círculo, a esfera, o objeto que tem a base circular como referência para falar, mas isso não é uma regra, é só uma tendência. Exemplo,
Na aula passada a gente viu o cilindro inscrito no prisma, porque o cilindro é o que tem a base circular. A gente viu objetos inscritos a esfera inscrita em objetos, porque a esfera é o redondo, é ela que a gente toma como base. A gente vai ver um pouquinho melhor agora. O maior exemplo disso. Agora a gente vai ver, semana passada foi a esfera inscrita no cubo, a esfera dentro do cubo, uma bola em uma caixa. Dessa vez a gente vai ver o contrário. A esfera vai estar por fora, a esfera vai envolver a caixa. Primeiro de tudo, você pegou um exercício, você viu lá, poxa, falou de uma esfera que está por fora de um cubo. Como que eu faço? Primeiro, para, acalma, respira e analisa a parte plana. O que é a parte plana? Você vai olhar uma das faces do cubo de frente. Quando você olhar isso, você vai conseguir, mais ou menos assim, ter a noção de que a diagonal desse cubo vai encostar dos dois lados. Aí você fala, ah, mas não é a diagonal da face? Não, é a diagonal do cubo. A diagonal da face vai ser um pouquinho mais para trás. Por isso que esse conteúdo é um pouquinho mais complicado de entender. Porque enquanto na inscrição é muito mais fácil você enxergar a primeira parte, nessa daqui já está meio misturada. Eu trouxe aqui no final do slide mais ou menos um desenho para ajudar vocês a se localizarem. Tem o cubo e eu coloquei como desenho a diagonal da face. O A é a aresta do cubo. Esse 2R que parte dessa aresta e vai até a outra aresta de cima, a gente chama de diagonal do cubo. A diagonal do cubo, ela é é uma diagonal que tem uma medida bem definida. Ela sempre tem a mesma medida. Então, seria um exercício um pouco tranquilo do Enem fazer um exercício com uma pontuação um pouquinho mais elevada, já que a diagonal do cubo é um pouquinho mais definido, não é algo que você tem que calcular tanto. Então, o que a gente pensa? A gente viu um cubo numa esfera. A gente tem que ter a visão espacial para olhar que a diagonal do cubo equivale ao diâmetro da esfera. Raul, por que a gente precisa saber disso? Porque a partir do diâmetro a gente consegue achar o raio da esfera. E com o raio você descobre tudo: volume, superfície e assim por diante. Primeiro de tudo, você vai chegar e vai, ou das duas uma, ou você lembra que a diagonal do cubo vale a aresta dele vezes a raiz de 3, ou, caso no calor do momento, naquela ansiedade, você não lembre disso, a minha sugestão é faça Pitágoras. O melhor de tudo é você decorar, porém, Pitágoras sempre vai te salvar. Ele sempre vai te ajudar com isso. Você pega a diagonal da face, que vale aresta raiz de 2. Você também pode achar por Pitágoras, mas vai demorar um pouquinho mais. E transforma naquele triângulo que está lá embaixo do slide, junto com a outra figura. Você tem que um cateto vale a aresta, o outro vale a diagonal da face, e o terceiro vale o diâmetro, ou a diagonal do cubo que a gente quer achar. Depois que achou a diagonal, a gente divide por 2 e acha o raio. Então, o cubo ele é um pouquinho complicado de chegar, mas ele é mais simples, porque como ele é bem definido com uma diagonal, uma vez que você consiga achar essa diagonal, você consegue achar o raio. E achando o raio da esfera, você calcula os outros elementos dela. Lembrando que se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. No próximo slide, a gente vai ver a esfera circunscrita ao cilindro. Ao invés de ser um cubo, a gente pegou um cilindro e jogou dentro da esfera. Só que não é só jogar dentro, a gente jogou dentro para ela ficar bem justinha. Porque se não deixar bem justinha, dificulta muito os cálculos.
Então, normalmente, quando a gente vê circunscrição, ou inscrição, a gente vê apenas um elemento. Tem, tem algumas exceções, que nem o exercício da aula passada, para calcular o volume do sobrava no cilindro, que vende as bolas de tênis. Porém, não, é raro. O mais comum é apenas um objeto dentro ou fora do outro. Como que a gente analisa isso? Primeiro, a gente vai precisar de um pouco mais daqueles conhecimentos anteriores. Como assim? Se no cubo a gente só precisava olhar a diagonal do cubo, no cilindro a gente vai olhar ele de maneira plana, de lado, e a gente tem que olhar para secção meridiana. Raul, o que é secção meridiana? Eu não lembro. É o retângulo formado pelo diâmetro e a altura. Então, diâmetro, altura, diâmetro formou um retângulo, é a secção meridiana. A gente consegue observar ele se olhar o cilindro de lado. Por isso que a gente vai olhar ele de lado. Quando a gente olhar isso, pode até fazer o desenho para ficar mais fácil, eu trouxe ali embaixo, a gente consegue perceber que o diâmetro da esfera equivale à diagonal desse retângulo. Então, a gente vai ter que usar Pitágoras. Só tem uma situação que a gente não precisa usar Pitágoras, que é caso esse cilindro seja um cilindro... Ixi, acredito que seja um cilindro retângulo. Retângulo, não. É aquele cilindro que a geratriz tem o mesmo valor do diâmetro. Porque aí a secção meridiana dele vai ser um cubo, vai ser um quadrado. Sendo um quadrado, a diagonal dele vale a raiz de 2. O não fugiu de uma vez do cilindro. Então, como que a gente vai fazer caso ele não seja um cilindro equilátero? Lembrei. Se ele não for um cilindro equilátero, que a secção meridiana dele vai ser um quadrado, a gente vai ter necessariamente que usar Pitágoras. Então você tem um cilindro na esfera, você fez o desenho, olhou, a diagonal do retângulo sempre vai equivaler ao diâmetro da esfera e organiza o triângulo. Se vocês olharem bem atentamente ao desenho, dá para ver que a diagonal equivale a 2R, ou seja, a diagonal equivale ao triângulo. Ela vai ser a hipotenusa do nosso teorema de Pitágoras. O outro cateto vai ser a altura. E o último cateto vai equivaler ao diâmetro do cilindro. Então, tem que tomar muito cuidado com o cilindro em específico. Raul, por quê? Porque ele envolve duas dimensões de raio. O raio da esfera, que vai ser maior, e o raio do cilindro, que vai ser o menor. Se você não se atentar muito bem na hora de fazer a divisão desses dois, você pode acabar confundindo os raios e errando o exercício por falta de atenção. Então, quando vê o cilindro, lembrar de diferenciar os dois raios de alguma maneira, lembrar de olhar ele de lado e fazer o Pitágoras com calma. Mais importante, querendo ou não, grande parte da geometria espacial é teorema de Pitágoras. Então, sempre tem que ter calma na hora de usar ele. O terceiro ponto que a gente vai ver é um pouco mais complicado, que vai ser a esfera circunscrita no cone. Aí você fala, mas por que você colocou isso em vez da esfera? Para esse conteúdo, a gente vai precisar de um assunto da geometria, não, da trigonometria. E por que você trouxe ele aqui? Porque se isso não estiver muito bem fixado na cabeça de vocês, vocês vão se confundir. Por isso eu trouxe as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui está um triângulo que, em teoria, é retângulo. E eu vou passar para vocês como que eu entendi, como que eu consegui guardar na minha cabeça todas essas relações. A gente tem um triângulo com catetos B e C e hipotenusa A. Quando a gente traça a altura desse triângulo
a gente tem que essa altura H vai dividir a hipotenusa em duas partes. M relativa a B e N relativa a C. Raul, caraca, tá muito difícil. Está uma linguagem muito técnica. O que você vai fazer? É agora que vem o pulo do gato. A gente sabe que B, C, A são só denominações. B é um cateto, C, outro cateto, A, hipotenusa. H é a altura. O M é a parte da hipotenusa que equivale ao cateto B. E N é a parte da hipotenusa que equivale ao cateto C. Ah, mas como que a gente vai ver? A partir daí, a gente usa a semelhança de triângulos para ir chegando nessas relações. Como o objetivo da aula não é fazer todo esse backup para ir construindo o conteúdo de uma maneira mais lenta, mas ter ele fresco na cabeça, eu vou passar para vocês o pulo do gato. O cateto B elevado ao quadrado é igual a parte referente a ele, m, vezes a hipotenusa. Então, b ao quadrado é igual a m vezes a. Raul, como que você decora isso? Pensa na seguinte frase. Bebê me ama. B ao quadrado igual a m vezes a. Bebê me ama. Se você lembrar disso, dessa frase, associar com essa equação, é muito mais fácil de guardar. E na hora da prova do nervosismo, você acaba lembrando mais facilmente. A segunda é um pouquinho mais chata, né? Eu não gosto muito dela, só que até hoje eu não consegui outra para substituir. Então, eu aprendi como o cateto C ao quadrado é igual a parte referente a ele, N vezes a hipotenusa. C ao quadrado igual A vezes N. Raul, por que você inverteu o A com N dessa vez? É para dar certo para a gente fazer uma frase. É CC, já não. Raul, é uma frase legal? Não é. Definitivamente não é uma frase legal. Porém, é a única que eu já ouvi um acrônimo. Então é muito legal você ouvir essa frase, mesmo não sendo muito legal, para você acabar decorando essa equação. Repetindo mais uma vez, CC, já não. A partir daí as frases ficam mais de boa. A terceira equação tem a ver com a altura. A altura ao quadrado é igual a n vezes m. Raul, como que eu decoro essa? Isso aí é mais tranquilo. Homem, que é homem, não trai a mulher. H ao quadrado igual a n vezes m. Homem, que é homem, não trai a mulher. Lembrem sempre de tentar interiorizar essa frase não pela frase em si, mas para associar ela com a equação. H ao quadrado é igual a n vezes m. Homem, que é homem, não trai a mulher. Por último, a gente tem uma clássica que os professores de matemática, principalmente os um pouco que dão aula há mais tempo, chamam de equação da calcinha, do biquíni, alguma coisa assim. Porque eles vão fazer um desenho e tentam formar um biquíni com essas 4 letras. Eu não consegui. Sempre foi um pouquinho mais complicado de chegar a isso. O professor tinha que fazer um desenho muito bom para conseguir demonstrar o que ele queria dizer. Só que quando eu estava estudando, o professor foi e deu outra forma de ver. Primeiro a gente vê a equação e depois eu explico para vocês como. A equação é os dois catetos multiplicados, B vezes C, é igual à multiplicação da hipotenusa pela altura. Então, B vezes C igual a vezes H. Raul, como que você vê essa? Tem uma frasezinha? Não. Só que essa daí é a fórmula do tesão. Raul, como assim? Do T maiúsculo. Tesão. Por quê? Você vai pegar as duas pontas do T, B vezes C, e multiplica. E depois você pega a altura dele, H vezes A. Então, B vezes C, H vezes A. Se você ligar esses 4 pontos, ele forma um T maiúsculo. Por isso, fórmula do tesão. B vezes C, H vezes A. Então, sempre tentem decorar, não decorar, interiorizar as frases ou até as ações.
B vezes C, H vezes A, para ajudar na hora da prova. A última relação métrica no triângulo retângulo, a gente não precisa falar muito dela, porque ela já é usada há muito tempo por nós, que é a relação de Pitágoras, que acaba também sendo uma relação métrica no triângulo retângulo. Depois de ter visto esse pano de fundo, para entender, a gente vai ver isso, que é a esfera circunscrita ao cone. Raul, como que a gente vai entender? Por que você passou aquilo antes? Tem a esfera por fora do cone. Primeiro a gente vai olhar ele de maneira plana. Como? Olha ele de lado. Olhou ele de lado, você vai identificar um triângulo. Esse triângulo a gente não sabe se é equilátero, vai tudo depender das dimensões do cone, mas a gente sabe que é um triângulo. Como tem esse triângulo, a gente pode dividir ele em dois triângulos retângulos. Ó, atenção à figura da direita. Ela vai ajudar a gente a pensar. Então, a gente tem um círculo, tem um triângulo com dois triângulos retângulos. Como que a gente faz para identificar? É um pouco mais difícil. Primeiro, a gente vai pegar a diagonal da esfera. Quando a gente pegar a diagonal da esfera, a gente vai ligar o ponto lá embaixo, que a gente vai chamar de velinha, e ligar com o vértice da direita do triângulo. E o ponto lá de cima, a gente só vai pegar a aresta daquele triângulo. Então, a gente vai formar um triângulo como? Do V até o velinha, do velinha até o A e do A até o V. A gente tem um novo triângulo retângulo bem aqui. Raul, por que você mostrou aquilo? Não é só fazer Pitágoras? Não. Nesse caso, a gente não vai ter as informações para fazer Pitágoras. Então, o que a gente tem que fazer? Usar uma relação métrica. Eu posso usar a do B? Não, porque a gente não tem os valores de N e M. Quer dizer, até tem, mas é um pouquinho complicado. A gente não tem o valor de B. A gente pode usar o de C? Não, a gente não tem o valor de C. Então, como que a gente faz, Raul? A gente vai e usa a equação que envolve a altura. Homem que é homem não trai a mulher. Raul, por que você vai usar essa equação? Porque a altura do triângulo retângulo formado equivale ao raio do cone. A hipotenusa, que é dividida em duas partes, a gente consegue pensar como a altura do cone, a altura do cone e o outro, que seria o M, como que a gente acha se a gente acha a altura? A gente sabe que o comprimento total é 2 R's. Então, tudo é 2 R's. Se tudo é 2 R's e a parte de cima é H, então, para a gente achar esse pedacinho que falta, a gente vai usar aqui. Vai ser o 2 R's, o total, menos a parte de cima. 2 R's menos H. Como que a gente faz isso? A altura, qual que é? O raio do cone. R ao quadrado. É igual a altura vezes o 2 R's menos a altura. É uma conta muito complicada, é difícil de enxergar, envolve outros conteúdos, então eu posso afirmar para você que se cair no Enem, a pontuação dela vai ser mais baixa. E quando você se deparar com uma questão dessa, você pula e deixa para fazer no final, porque vai gastar muito tempo e a pontuação não vai valer a pena. O penúltimo ponto, o penúltimo tópico, se não me engano, é do cilindro circunscrito ao prisma. A aula passada ele estava dentro, nessa aula ele vai estar fora. Como que a gente vê? Mesma coisa, primeiro parte plana, a gente vai olhar as bases. Olhou para a base, como que a gente vê? A gente vai ver um polígono qualquer inscrito em uma circunferência. A gente vai ver um círculo circunscrito a um polígono qualquer. E esse polígono vai depender de qual é a base do prisma. Como que a gente vai ver isso? Caso seja
Eu coloquei aqui que o raio do cilindro é igual ao raio da circunferência circunscrita ao polígono da base, só por questão de definição, porque quando a gente olha no desenho fica claro que o raio da circunferência circunscrita é o raio do cilindro. Caso a base do prisma seja um hexágono, como que eu faço? Se vocês olharem bem nesse desenho, foi o que eu achei, a distância do centro do cilindro e do centro do hexágono, centro do hexágono e do centro do círculo, até a borda, equivale ao raio. A distância do centro de um círculo até a borda é o raio. Porém, se vocês olharem muito bem, dá para ver que esse raio é uma das arestas dos triângulos equiláteros que formam o hexágono. Se alguém não conseguir identificar, me avise que eu abro o Paint e mostro. Como o raio do círculo equivale a uma das arestas do triângulo equilátero que formam o hexágono, a gente sabe que a aresta desse hexágono é igual ao raio do cilindro. Então, esse é o mais tranquilo. Pegou um círculo circunscrito a um hexágono, o raio do círculo é igual à aresta do hexágono. Se for quadrado, Raul, como que a gente vai achar se for quadrado? O raio dele vai ser a metade da diagonal. A diagonal do quadrado vale a raiz de 2. Metade disso, a raiz de 2 dividido por 2. Dessa maneira, se a gente vê um prisma de base quadrada inscrita no cilindro, o raio do cilindro vai valer a aresta do quadrado vezes raiz de 2 dividido por 2. Por último, que a gente tem as equações formadas, não precisa improvisar na hora com o que a gente tem, é o triângulo equilátero. Como que a gente vê no triângulo equilátero? No caso de uma esfera, de um círculo inscrito num triângulo, a gente tem que o raio da esfera é 1/3 da altura. Já no caso do círculo circunscrito ao triângulo equilátero, a gente tem que o raio da esfera é 2/3 da altura. Então, se ele estiver dentro, é 1/3 da altura. Se ele estiver fora, é 2/3 da altura. A altura do triângulo equilátero é a raiz de 3 dividido por 2. O último que a gente vai ver é o cone circunscrito à pirâmide. Eu quero mostrar 2 exercícios, então estou falando um pouquinho mais rápido, porque são exercícios importantes. Como caiu no Enem, que apesar de não ser propriamente da geometria plana, envolveu muita coisa que a gente viu aqui, e outra da PUC de Campinas, que envolve mais para a parte que é da gente. O cone circunscrito à pirâmide, como que a gente vê? A altura sempre vai ser igual. Eu acho muito difícil ele te dar um exercício desse com alturas diferentes. Se ele te der com alturas diferentes, ele vai falar. Então, se ele não falar nada, as alturas são iguais. O raio do cone é o raio da circunferência circunscrita à base. Mesma coisa. As relações a gente viu no slide anterior. Como assim? É a esfera, o círculo circunscrito ao hexágono, é o círculo circunscrito ao quadrado, é o círculo circunscrito ao triângulo equilátero. Porém, eu quero destacar 2 coisas. Tem 2 elementos neles que são iguais, tem a mesma medida. O primeiro é a altura, que nem eu disse no início, e a segunda é a aresta da pirâmide e a geratriz. Porque a aresta da pirâmide é essa linha aqui. E a geratriz do cone coincide com ela. Então, ambas têm a mesma medida. Isso é muito importante de ter em mente, porque pode vir um exercício que envolva isso. O primeiro exercício que eu vou mostrar não vai ser esse. Eu vou mandar os slides para vocês. Eles estão todos com exercícios resolvidos, alguns do Enem. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada. O anterior era sobre o tampo da mesa. Esse é um exercício que nunca vai cair no Enem desse jeito. Eles nunca vão te dar 5 alternativas e perguntar o que é verdade. Porém, eles podem pedir para você o raio em relação ao lado da pirâmide. Como isso é
pode cair no Enem, eu resolvi trazer esse um pouco mais complicado, mas fazer uma adaptação para o Enem. Como assim? A gente não viu pirâmide inscrita no cilindro. Porém, a diferença do cilindro para um cone, pirâmide inscrita, então quer dizer que o cilindro está circunscrito. A diferença do cilindro para o cone é que o cilindro vai ter duas bases e o cone vai encaixar na pirâmide. Primeiro ponto. O que a gente faz? Eu trouxe ele todo completo, é muita frase, mas é pouca conta. Primeira coisa que eu quero que vocês olhem para a vista espacial dele, que é o que está em vermelhinho, mais ou menos. Se eu errei a cor, é que eu sou daltônico. Então, eu acho que está vermelhinho. Está direito. Você pode olhar pelo desenho que você pode fazer, que quando você inscreve uma pirâmide em um cilindro, quando você circunscreve uma pirâmide com um cilindro, as alturas são iguais. Então, as duas últimas alternativas estão erradas, porque eles mostram alturas diferentes. Então, cortou a altura, o que a gente faz? A gente volta lá para o primeiro princípio. Quando a gente vai resolver um exercício de geometria espacial, de inscrição, de circunscrição, primeira coisa a gente volta para a geometria plana, olha para a base. Eu trouxe a base na direita, que eu desenho no pente. A gente consegue ver que é um quadrado inscrito numa esfera. Uma esfera circunscrita ao quadrado. A gente pode fazer um triângulo equilátero com o raio dessa esfera, metade do lado e metade do lado. Raul, por que você fez isso? Dava para chegar e fazer com a diagonal do quadrado, mas depois tem que dividir por 2 e tal. Então você pode fazer de duas maneiras. Ou você acha o raio dividindo a diagonal do quadrado por 2, diagonal é L, raiz de 2, ou você faz por Pitágoras. Eu optei por fazer por Pitágoras, para caso você não lembre da diagonal do quadrado, que sabendo ela é muito mais rápido de fazer. Como que a gente vai fazer? R ao quadrado igual metade do lado ao quadrado mais metade do lado ao quadrado. Quando a gente resolve isso, a gente chega aqui. R ao quadrado é igual a 2 vezes o lado ao quadrado dividido por 4. A gente simplifica e passa a raiz. Quando a gente resolve, fica R é igual a L dividido por raiz de 2. Raiz nunca fica embaixo. Sempre que tem uma raiz dividindo, a gente faz a radiciação. Multiplica em cima e embaixo por essa raiz para tirar a raiz de baixo. A gente resolve, fica que o R é igual a L raiz de 2 dividido por 2. Esse R é igual a L raiz de 2 dividido por 2 é igual a o raio é igual a metade do diâmetro, metade da diagonal do quadrado. Então, a partir daqui, as duas contas vão ser a mesma. A única diferença é que, sabendo a fórmula da diagonal do quadrado, você pula toda essa etapa e chega só aqui no final. Depois a gente passa o 2 que está dividindo, multiplicando, e a raiz de 2 que está multiplicando, dividindo. Ao realizar as multiplicação e divisão, o resultado vai ser que o L é igual a R raiz de 2.